Pessoal, boa noite. Aqui estamos novamente desenvolvendo o CSS para essa pequena página web. E a gente formatou na aula passada o título dessa página, as bordas da nossa barra de navegação e esse símbolo de conexão aqui que indica se o meu peixe robótico está conectado ao meu navegador ou o meu navegador está utilizando uma página que já estava carregada porque o peixe está ausente, está offline. Então, falta agora nós formatarmos os botões e esse texto de configuração aqui. Vamos fazer isso agora. Esse aqui é o nosso código-fonte. Nós estávamos editando ele e pegamos esse HTML, onde temos o logo, fish logo, e o status online, e criamos CSS para cada um desses itens. O id fish logo, o id status online, e a barra de navegação e o corpo. Vamos descer então e continuar construindo esse CSS. Agora nós vamos construir ele a partir dos nossos botões. E para isso, eu vou precisar criar uma nova regra no CSS. Então eu vou descer aqui e eu vou colocar o meu objeto vai ser o botão Start BTN, botão de início do processo. Start BTN. Percebam que até o momento eu acessei os elementos todos por id ou por tipo. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de CSS aplicado a uma classe. E o meu botão Start BTN, eu vou colocar um tamanho de fonte, font size, nada novo até aqui, 14 pt. E eu vou ajustar o tamanho desse botão. O tamanho do botão vai ser width, largura, eu quero 200 pixels. E height, altura, eu quero 140 pixels. Além disso, eu vou definir uma margem para o botão. Então, margem. E eu quero que essa margem seja de 20 pixels. Percebam que, assim como a gente fez com padding aqui em cima, assim como a gente fez com borda aqui em cima, margem também dá para configurar de forma rápida todas as margens de uma vez, que é o que eu fiz agora, dizendo eu quero que todas as margens tenham 20 pixels. Basta escrever margem 20 pixels. Mas eu posso criar margens de tamanho diferente, assim como eu criei paddings de tamanho diferente aqui em cima. A gente vai ver mais pra frente esse exemplo, margens de tamanho diferente. O meu botão de início vai ter uma borda. Então, border. Essa borda vai ser de 1 pixel, sólida. E a cor dela vai ser 071, tom de verde. Esse botão vai ter uma cor de fundo que não é a padrão. Então, lembrando, o botão por padrão tem a cor de fundo que o sistema operacional fornecer para ele. A gente vai estipular uma cor, background. Sempre que a gente quer uma cor de fundo, vai ser background. Background também é uma tag, uma propriedade que ela é encurtada. Ela edita várias coisas de uma vez. Por enquanto a gente está usando o background só para escolher uma cor, mas tem mais recursos nessa propriedade que a gente pode conhecer no futuro.
E esse background eu vou colocar uma cor que vai ser um tom de verde, que eu não escolhi aqui e eu não sei de cor. Então eu vou escolher uma cor qualquer aqui, vou parar o mouse em cima e vou ajustar pelo recurso do VS Code. Então, vamos escolher uma cor aqui. Eu quero um tom bem clarinho de verde. Pode ser essa aqui. Ponto e vírgula, salva, e vamos ver como é que ficou o nosso primeiro botão. Percebam que já melhorou bastante comparado com o que a gente tinha antes. Agora nós temos que ajustar esse texto de configurações e os outros dois botões. Vamos para o texto. O texto também vai ser acessado por id. Settings, Title. Ele está aqui, ó. É um span com id Settings Title. Então, elemento id Settings Title. Vamos abrir e vamos preencher o conteúdo. A única coisa que eu vou querer fazer com esse texto é aumentar a fonte, font size, e o tamanho da fonte vai ser 20 pt. E vamos colocar uma margem interna, que é o padding. Eu quero que o padding do texto seja 40 pixels, 20 pixels. Lembrando que, assim como a gente fez aqui em cima, o primeiro padding, quando eu tenho 2, vai ser o padding da vertical, em pé, e o segundo vai ser da horizontal, deitado. Então, vamos salvar, vamos ver como tá. Agora, tá melhorando. Vamos descer. E agora vem a diferença em relação ao que a gente estava fazendo antes. Porque eu vou ter que colocar os dois botões sendo configurados ao mesmo tempo. Então, em vez de eu acessar este botão aqui, que tem aí de FSM Settings Open, e esse botão aqui que tem aí de Net Settings Open, um por um, eu vou usar a classe que os dois botões têm para configurar os dois ao mesmo tempo. Para selecionar uma classe no CSS, a gente vai usar ponto e o nome da classe. Settings btn. Aqui dentro, eu vou colocar os ajustes de todos os botões de classe Settings btn, ou seja, aqueles dois botões de configuração. E o que eu colocar aqui vai se aplicar aos dois, ou seja, vai ser só o que eu tenho de alteração comum aos dois botões. Depois a gente vai fazer algumas modificações especiais para cada botão. Mas primeiro, as gerais. Eu vou querer mudar o tamanho da fonte, font size 14 pt. Eu vou ajustar o tamanho do botão, uma largura e uma altura, nada novo até aqui. Eu vou colocar um fundo transparente no botão. Então, background é o fundo, e a cor de fundo transparente é uma cor que tem nome no CSS. É só escrever transparent. Tá pronto a escolha de cor transparente. Esses botões vão ter uma borda, e a borda vai ser de 1 pixel, sólida, e a cor dela vai ser
Vamos ver se é uma cor que eu já utilizei. Vai ser 046. A cor do texto do botão, color, também vai ser 046. E por fim, a margem do botão. Lembrando que margem do botão significa a margem externa ao botão, vai ser de 20 pixels. Percebam que o VS Code percebeu algo estranho aqui. O meu color está com uma marquinha indicando que tem algo errado, está sublinhado. Meu margem também. Por quê? Na linha seguinte faltou o ponto e vírgula. Então vamos colocar o ponto e vírgula, agora está tudo certo. Então sempre que tiver algum problema numa linha, não olhem só a linha, olhem a linha de cima também, porque é muito comum os erros acontecerem na linha anterior e aí o editor não consegue ler, não consegue entender o que tem na linha seguinte por causa do erro que estava na linha de cima. Vamos salvar e ver como está ficando. Bem melhor do que a gente tinha lá na nossa primeira aula de CSS. Mas ainda temos muito mais a melhorar. Vamos pegar cada um desses botões e vamos juntar os dois, fazer com que eles fiquem grudados um no outro e colocar algumas bordas redondas nessa barra toda de navegação. Primeiro passo, então, para juntar os dois botões, a gente vai ter que alterar algumas características que a gente definiu para a classe de settings btn. Só que em vez de editar esse conteúdo, o que a gente vai fazer é criar novas regras, uma para id do botão de cima e outra para id do botão de baixo. E aí, com essas duas novas regras, nós configuramos só o que falta para que os nossos dois botões se encaixem. Ou seja, essa classe continua aqui, só que agora, além do ajuste do CSS da classe, eu também vou ter um ajuste de CSS por id em cada botão, só para fazer as alterações que são independentes, que correspondem somente a um dos dois botões. Então vamos lá. O primeiro botão ali é o FSM Settings Open. Ó, Build id FSM Settings Open. E o conteúdo vai ser o primeiro, margem. A minha margem, eu quero que somente a margem de cima seja alterada de forma que ela suma. Então eu já tinha a margem aqui. Eu posso fazer assim. Desculpa, somente a margem de baixo, né? Para esse botão. Margem, bottom, ou seja, a margem de baixo, 0. Entre vírgula. E agora, vamos pegar a classe do segundo botão, a id do segundo botão, e fazer a mesma coisa, só que dessa vez vai ser com a margem do topo. Margem top. E aí o valor da margem top vai ser 0 também. Percebam que quando a gente preenche com 0, não vai nada de simbologia. Não vai unidade. Vai só 0. Não vai pixel, não vai ponto, não vai nada. Vamos salvar e ver como ficou. Agora tá os dois botões grudados um no outro. Falta arredondar um pouco esse negócio, porque ele está muito quadrado. Para arredondar coisas em CSS,
temos um recurso que é razoavelmente novo, comparado com os outros. Tudo que a gente viu até agora é recurso do CSS que existe aí há décadas. Esse recurso é um pouco mais novo, ele tem só uma década. E ele se chama raio da borda, ou Border Radius. O Border Radius serve para ajustar o arredondamento da borda. Então, vamos testar o Border Radius lá no nosso botão de início primeiro. Eu vou querer que o meu botão de início tenha uma borda com 30 pixels, tá bom, de arredondamento. Para isso a gente faz assim, border, traço, radius. Se escreve radius, 2 ponto, 30 pixels, ponto e vírgula, salva, vamos lá ver como ficou. Tá aqui a borda arredondada. Vamos fazer isso com mais alguns elementos. Então, a minha barra de navegação, eu vou querer colocar bordas arredondadas. Só que eu vou fazer umas bordas arredondadas um pouco diferentes. Eu quero que as minhas bordas sejam uma borda pequena e uma borda grande. Depois uma borda grande e uma borda pequena. Em homenagem ao Nokia 7610, por exemplo. E para fazer isso é assim, ó. Border Radius, você pode colocar as 4 bordas. Borda 1, borda 2, borda 3, borda 4. Salva e vamos ver o que acontece. Agora vamos usar o mesmo procedimento para ajustar esses dois botões. E aí aqui, onde eu coloquei as margens de topo e margem de base, vou fazer a mesma coisa, criando um border radius para cada. No de cima, eu vou querer bordas arredondadas somente na parte de cima, porque a parte de baixo tem que encaixar com o botão de baixo. E no de baixo, eu vou querer bordas arredondadas somente na parte de baixo, para encaixar com o botão de cima. Então, salva e aqui estamos. Então, está pronto o nosso primeiro exemplo. Agora eu vou mostrar alguns recursos para facilitar a vida de vocês aí. Uma coisa bem legal para vocês entenderem, o modelo de caixa é um recurso do navegador que se chama inspecionar elemento. Aqui, ó, seleciona, botão direito em cima de um objeto, elemento da página, e escolhe inspecionar elemento. Quando você faz isso, abre o inspetor de elemento do Firefox. Nos outros navegadores também tem um inspetor de elementos similar, eu uso só o do Firefox, então o que eu vou mostrar para vocês aqui é o do Firefox. E este inspetor de elementos te mostra essas características. O interessante para agora é entender o modelo de caixa. Olha só, aqui no canto da tela. Eu tenho 20 pixels em cima, 20 do lado, 20 embaixo, 20 do outro lado. Aqui dentro eu tenho padding e aqui eu tenho a borda. Portanto, esse elemento tem essas características em termos de borda, em termos de margem e em termos de padding. A gente pode pegar o outro elemento e inspecionar ele também e, novamente, a gente consegue ver as características do modelo de caixa para cada elemento. Dá para ver aqui em cima também, ó.
Aqui eu tenho o código-fonte HTML da minha página. Eu posso parar o mouse em qualquer parte dele e olhar os detalhes. Isso inclui as características da caixa e inclui cada uma das propriedades CSS que estão sendo aplicadas em cima desse elemento. Então, se eu parar, por exemplo, em cima do LAN conectado aqui, eu tenho uma caixa com 60 pixels de padding de cada lado, 10 pixels de padding em cima e embaixo, igual eu pedi. Essa borda está dando 0,66 em vez de 1, na verdade, porque no meu navegador, um pixel não corresponde a um pixel. Lembra do que eu falei lá no material sobre celular, onde um pixel não corresponde a um pixel? Nesse navegador, do jeito que eu configurei, vale a mesma regra, porque na verdade eu estou usando ele com um sistema operacional com DPI alto. Ou seja, eu mudei as configurações da minha tela de forma que a fonte fique muito maior do que ela é realmente para uma tela dessa resolução. Aí acaba mudando o conceito de pixel. Mas no de vocês, se você não estiver usando DPI alto, vai aparecer certinho aqui 1 pixel de margem para cada elemento, onde a gente definiu 1 pixel. Então, além disso, aqui no inspetor a gente tem o editor de estilos, que é bem conveniente para fazer alterações em tempo real. Então, por exemplo, se eu quiser testar o que acontece quando eu aumento a largura para 340, é só colocar aqui que atualiza na hora. Se eu quiser fazer algum outro experimento, qualquer tipo de experimento, ele atualiza na hora. Dá para salvar por aqui também, quando o seu arquivo está local, você está editando do seu próprio computador. E eu tenho algumas características interessantes nesse editor, só que percebam que na prática ele é mais simples do que o VS Code. Bem mais simples do que o VS Code. Por exemplo, ele não te ajuda a escolher cor de forma automática como o VS Code faz. Então, por isso que na prática acaba sendo interessante a gente usar esse editor e usar o inspetor de elementos só para fazer alterações rápidas aí de experimento durante o desenvolvimento do nosso CSS. Então, isso é tudo por essa aula. Até mais. Lembrem-se de comentar a respeito de como foi esse conjunto de 3 aulas aí, se está adequado, o que vocês precisam que eu modifique, seja na parte técnica, seja na parte de ensino, seja na parte de qualidade de imagem, de áudio. Se tem algum problema, avisem. Então, muito obrigado, pessoal. Até mais. Preciso fechar a lupa para sair.